Olá, alunos do ensino fundamental, sejam bem-vindos às nossas aulas de geografia. Eu sou a professora Sandréia Cascais, professora desse componente. E a nossa aula de hoje nós vamos verificar o número e o objeto de conhecimento, que é a aula de número 43. E tem como objeto de conhecimento identidades e interculturalidades regionais, Estados Unidos da América, América Espanhola e Portuguesa e África. No detalhamento, nós estaremos estudando sobre a importância da Antártica no contexto geopolítico e a relevância dos países da América do Sul, juntamente com a Antártica, nas pesquisas sobre o ambiente global. Então, vamos lá para a nossa aventura polar. Inicio a nossa aula aqui na companhia desses ilustres moradores desse continente gelado, né? Os pinguins, né? Que são esses ilustres moradores desse continente e que, né? Estão ali bem adaptados ao clima severo, né? Desse continente chamado Antártica ou Antártida. Os dois nomes estão corretos, ok? Então, nesta aula, nós estaremos falando sobre os aspectos físicos desse continente gelado. Especialmente, nós estaremos tratando sobre os aspectos naturais, como o relevo, o clima e a vegetação que se desenvolve neste continente. E também nós iremos aqui falar um pouco, né, sobre a importância da Antártica no contexto geopolítico. E também falando, né, sobre alguns países, inclusive o Brasil e outros países do mundo todo, que desenvolvem uma série de pesquisas científicas para entender, né, a importância da Antártica para o ambiente global. Então, para iniciar, né, nós vamos mostrar aqui para vocês o mapa da localização desse continente gelado. Então, a Antártica ela está localizada no extremo sul, né, do nosso planeta. Então, é o continente mais austral. E aí a gente traz aqui, utilizando esse mapa, que é um mapa de projeção plana ou azimutal, né, que vem mostrando aí os contornos desse continente. E aí a gente verifica esse tipo de mapa, é importante destacar que ele é um tipo de mapa, esse tipo de projeção é um tipo de projeção que é ideal para representar as regiões polares, tá? E aí nós temos aí o nosso planeta visto de cima e os contornos da Antártica no extremo sul do nosso planeta. Então, a Antártica, ela é um continente, né, ou Antártida, como vocês queiram chamar, ela é um continente isolado. E aí a gente pode observar aqui, né, os contornos do continente, que é uma massa ali coberta de gelo. E aí a Antártida, ela está dividida em duas regiões, né? Onde eu tenho duas regiões em que esse continente se divide. Nós temos a Antártida Ocidental, né, que corresponde a essa parte aqui, eu vou colocar a letra O, né, porque ocidental ou parte oeste, e nós temos a Antártida Oriental, que é a mesma coisa que leste, né? Então, em se tratando da Antártica ocidental, ela corresponde, né, essa parte menor de terras comparadas à Antártica Oriental. Então, ela está mais próxima ali da América do Sul. E aí nós temos também a Antártica Oriental, que corresponde à maior massa de terras desse continente gelado. Então, aí nós temos duas regiões, né, em que se divide esse continente. E aí a gente verifica as características gerais
do continente Antártica, observando, né, que esse continente ele tem uma área aproximada de 14 milhões de quilômetros quadrados. Então, a Antártica ela é o quarto continente em extensão territorial. Ela é o quarto continente em extensão territorial, ou seja, atrás da Ásia, da América e da África, certo? E aí nós temos essa posição do continente, que é banhado, né, pelo Oceano Índico, pelo Oceano Pacífico e pelo Oceano Atlântico, além do Oceano Glacial Antártico. Uma outra característica importante sobre o continente Antártica, né, que já foi dito, é que esse continente é formado por duas grandes regiões, que é a Antártica Oriental e a Antártica Ocidental. A Antártica Oriental, ela corresponde à superfície emersa, né, mais extensa, a área maior do continente. E na Antártida Ocidental, como a gente vai verificar a seguir, ela corresponde à região de menor extensão, né, onde se localiza nessa região a Península Antártica. E nessa península estão instaladas bases de pesquisas científicas de diversos países, que nós estaremos falando a respeito deles mais adiante. Então, nesse continente, o gelo ele recobre cerca de 98% da superfície do continente Antártico. Ou melhor, cerca de 70% da água doce do nosso planeta, ela está concentrada ali no continente Antártica, né? Ali no topo das montanhas, das geleiras, nos icebergs. E a cobertura de gelo no continente, ela pode atingir mais de 4 quilômetros de espessura. Então, a grosso modo, né, é como se fosse a cobertura de gelo, ela é bem grossa, né, bem espessa, né? Então, imagine ali perfurar uma profundidade de 4 quilômetros de espessura, né? Então, é bastante gelo ali cobrindo o continente. E aí a gente verifica, né? Agora, nesse momento, eu quero mostrar para vocês as características naturais do continente Antártico, tá? Então a gente vai verificar aí que a Antártica, ela é o local mais frio do nosso planeta. Tá? Ela está localizada ali na parte mais austral do nosso planeta, onde as temperaturas elas são baixíssimas. Isso quer dizer que, por exemplo, no inverno, as temperaturas no interior do continente, elas chegam a ultrapassar os 80 graus negativos. Então, é um ambiente bastante hostil, né, gente? Então, a gente verifica ali, só de falar sobre essa temperatura baixíssima, eu não sei vocês, mas a gente já tem aquela sensação, né, de um frio muito intenso, né? Que corresponde lá ao clima severo na Antártica. E essas temperaturas, elas chegam em torno de 80 graus Celsius no inverno. E esse clima polar da região, ele é um dos mais severos, né? Além de ser muito frio, no continente, né? O clima também ele é seco. Por quê? Porque não ocorre muita pluviosidade, né? Não ocorre muita precipitação. Então, nós vamos ter índices pluviométricos inferiores a 50 milímetros anuais. Como há baixa evaporação, né? A precipitação ela é escassa. Uma outra característica relacionada ao clima desse continente diz respeito, né, é que nas altitudes mais baixas
tá, desse continente, que são aquelas áreas que estão ali mais próximas ao litoral, que estão assim mais afastadas do continente, né, e que tem a influência das águas, dos mares. A temperatura média nessa parte mais litorânea, ela está ali em torno de menos 10 graus Celsius. Então, a gente observa ali que a temperatura ela já é um pouquinho mais elevada na parte litorânea, comparada à parte do interior do continente. Mas isso não quer dizer que faça calor, isso quer dizer que também é bastante frio, né? Menos 10 graus é muito frio, né? Então, é um ambiente bastante hostil, né? Em razão desse clima rigoroso do continente. Além disso, também uma característica do clima diz respeito aos ventos fortes e frequentes, né, que ocorrem com intensidade de até 100 nós. E isso afeta as condições climáticas locais. E aí, ainda, né, sobre as características naturais do continente, né, a gente traz aqui para vocês sobre a questão da vegetação. Sim, existe vegetação no continente antártico, né? Embora não seja assim uma vegetação tão diversificada, né, comparada a outros biomas do mundo, né? Então, existe a presença de vegetação no continente, é uma vegetação escassa devido ao frio intenso. E ela é marcada pela presença da tundra, né, que é o bioma ali que se destaca dentro desse continente, onde nós vamos encontrar ali uma vegetação, né, que se assemelha a uma grama, a um tapete, né, onde está ali constituído por fungos, musgos e líquens, que aparece principalmente na parte do litoral do continente. A vegetação, né, na Antártica, isso já é, né, verificado, né, pelos cientistas, que a vegetação ela está aumentando, né, nesse continente. E isso está relacionado ao aquecimento global, né? Então, muitos estudos já comprovaram que em cerca de 40 anos, a vegetação ela vem aumentando, né, nesse continente por conta, né, do aquecimento global. Então, a gente já vem encontrando ali uma presença maior da vegetação. Então, na Península Antártica, a gente já encontra, né, um pouco mais de vegetação que vem crescendo ali em razão, né, do aquecimento global. E também nós temos uma fauna, né? Alguns animais, né, que estão presentes ali nesse continente. Então, nós vamos encontrar alguns animais, né, presentes nesse continente, como, por exemplo, focas, aves, pinguins, baleias e muitos tipos de invertebrados, né, que são encontrados ali no continente. Então, esses animais, né, apesar de não ser, né, uma fauna tão diversificada, mas esses animais, esses moradores do continente, eles estão bem adaptados ao clima severo da região, né? Então, são animais, né, que têm camadas de gorduras, peles e pelos ali, né, que estão adaptados ali a essas condições do clima. E aí a gente verifica ainda sobre as características naturais em relação à questão do relevo. A Antártida, ela é o continente mais elevado do mundo, né? Aí vocês podem verificar no nosso quadro, né? Onde destaca aí, né, que a Antártida é o continente mais elevado do mundo. Em termos de altitude, a Antártida, né, ela tem uma elevação maior em relação ao nível do mar. Então, grande parte desse continente, né, grande parte desse continente, as altitudes elas estão acima de 1.000
metros. Então, o seu ponto mais culminante, né? E aí vocês podem verificar aqui no nosso quadro amarelinho, que vocês podem observar, que nós temos ali o ponto mais culminante, né? O ponto culminante do continente, né? Que é o maciço Vinson. Ele tem uma altitude de 4.892 metros acima do nível do mar. Então, a gente verifica aí, né, que a altitude é bem elevada do maciço Vinson. O relevo da Antártida, ele é formado por montanhas e planaltos. Então, a gente vai encontrar aí essas formas de relevo no continente. Também, o relevo aí, um outro ponto que eu quero destacar para vocês, é que o relevo ele apresenta altitudes, né, que elas variam ali entre 1.500 metros e 4.000 metros, que estão acima do nível do mar. Isso faz com que o continente antártico ele seja ali, né, ele esteja ali nessa posição como o continente mais elevado do mundo, por conta das altitudes. A cordilheira transantártica, que corta a região de oeste para leste ou de leste para oeste, também está presente nesse continente. E o continente ele também possui montanhas escarpadas e cadeias de picos nevados, né? Cobertos ali por gelo. Então, ali, todas essas características, elas vão ali trazer as características, né? Caracterizar o relevo do continente antártico. E aí, eu mostro para vocês agora esse mapa do relevo da Antártica, onde a gente pode observar a altitude, né? Ou seja, o nível em relação, né, a altura em relação ao nível do mar. E aí a gente verifica, né, que nessa parte litorânea que está aqui na borda do continente, onde a gente vai verificar que em toda essa parte aqui mais que está destacado com a cor verde, né, a gente vai observar aqui, né, que a altitude dessas áreas, elas estão ali mais próximas ao nível do mar, em torno de um pouco acima um pouco acima do nível do mar. E aí a gente vai verificar também, né, que à medida que vai avançando em direção ao interior do continente, essas altitudes elas vão aumentando, né? Então aí a gente vai observar uma escala de cores que vai de 1.000 metros a 4.000 metros. Então observe que à medida que a gente vai adentrando o continente Antártico, a gente vai vendo esse aumento da altitude. E aí a gente traz como destaque esse pontinho rosa aqui no nosso mapa, observando aqui, né, as maiores, onde está localizado as maiores altitudes do continente Antártico, né, que está ali com uma altitude acima de 4.000 metros. Bem, nós falamos sobre as características naturais, do relevo, do clima, da vegetação desse continente. E aí a gente, agora nesse momento, quero falar para vocês sobre as disputas territoriais dentro do continente da Antártica. Então, as bases científicas de vários países, elas que estão instaladas no território, elas são os traços mais evidentes da presença humana no continente. Então, nesse continente, nós não temos ali uma população fixa, uma população permanente. Temos pessoas, né, pesquisadores de vários países que vão para lá desenvolver as suas pesquisas, né, ali dentro dessas, fazendo parte dessas bases científicas. Então, essas bases científicas, sendo algumas permanentes, algumas temporárias, elas
estão ali instaladas, né, a partir, né, dos acordos e tratados que foram estabelecidos em relação à ocupação da Antártica. E o primeiro acordo que eu quero destacar para vocês é o Tratado da Antártida, né, que ele foi assinado em 1959 e ele definiu os espaços dessas bases de pesquisa e suspendeu, né, as disputas pelas posses, pela posse de terras, tá? Então, o Tratado da Antártida, ele veio ali trazer essas regras, né, para a ocupação desse continente. Um outro acordo que foi assinado foi o Protocolo de Madrid, que foi assinado em 1991, ele entrou em vigor em 1998. Então, esse documento, ele veio ali proibir a extração de minérios no continente por 50 anos. Então, a Antártica tem ali a presença, né, de alguns minérios, né? Então, o tratado ali, ele veio proibir essa exploração comercial, né? Principalmente também do petróleo, do gás natural, né? Nesse continente. Então, são cerca de 30 países, né? Que têm bases de pesquisas científicas nesse continente, inclusive o Brasil. Então, essas bases científicas, elas estão instaladas, né, no continente. E eu vou mostrar para vocês uma dessas bases, como esta, né? Que vocês podem verificar que uma base científica instalada no continente. Essas bases científicas, elas são instaladas ali, né? Tendo ali toda uma estrutura preparada, né, para receber, para abrigar os cientistas, os pesquisadores que vão desenvolver pesquisas, né, voltadas para oceanografia, para biologia, para geologia, né, em relação às mudanças climáticas. Então, essas bases de pesquisas, elas têm toda uma estrutura ali, né, e estão adaptadas ao clima rigoroso desse continente. Então, são cerca de 112 bases científicas que estão instaladas nesse continente, sendo algumas bases permanentes e outras temporárias. Então, as pesquisas científicas, elas se desenvolvem principalmente no período do verão, né, onde as temperaturas que estão ali um pouco mais altas, né, elas dão condições melhores para que os pesquisadores eles desenvolvam melhor os seus estudos. Então, essas bases científicas, elas constituem ali, elas que vão marcar a presença humana dentro do continente que não tem uma população fixa. E aí, né, nós temos aí a importância da Antártica no contexto geopolítico. Então, a Antártica, ela desperta a atenção e interesse de vários países, né? São vários países ali que têm interesse, né, na Antártica, principalmente, né, em razão dos recursos naturais que o continente dispõe. Então, esses recursos naturais, eles estão ali, né, muito presentes, como, por exemplo, as reservas de minério e petróleo, né? A Antártica, em razão dessas reservas de minério e petróleo, ela vai ter ali uma importância dentro do contexto geopolítico. Um outro ponto que nós queremos destacar é em relação à sua importância na regulação do clima, pois esse continente ali, ele vai influenciar, né, na regulação do clima, tanto numa escala local quanto regional. Ele vai influenciar ali nas correntes marítimas, que também atuam, por exemplo, na América do Sul, que depois a gente vai destacar mais aqui, né, sobre essa influência da Antártica na regulação do clima.
Um outro ponto importante em relação à importância da Antártica no contexto geopolítico é em relação às pesquisas científicas que ocorrem no continente, né, em relação, né, à fauna, à vegetação, às questões climáticas, entre outras. O continente ele tem um grande potencial pesqueiro, um potencial pesqueiro bem significativo. Isso traz uma importância da Antártica no contexto geopolítico. O continente ele tem as maiores reservas de água doce, né, fazendo com que também ela tenha esse interesse aí por parte de vários países aí. Além disso, nós mostramos aqui, queremos pontuar para vocês aqui, né, algumas outras características sobre a importância da Antártica no contexto geopolítico. Uma delas também é que diz respeito às proximidades de rotas marítimas importantes, né? Outra questão é em relação ao controle das comunicações marítimas, principalmente as existentes em divisões de oceano, né? Nós temos ali um cruzamento de oceanos, né? E isso faz com que a Antártica ela tenha ali o controle e o monitoramento da navegação, né? E isso é importante para a navegação mundial. Ela serve como base para operações estratégicas de aeronaves e de bases logísticas, né? Então, nós vamos ter ali nesse continente centros logísticos em meio ao gelo, né? Que vão servir ali que servem, né, para ajudar no transporte de suprimentos, no monitoramento da navegação, entre outros. Então, são centros logísticos ali que estão contribuindo na importância da Antártica para o contexto geopolítico. Em 2048, os países eles poderão explorar a região antártica. Isso porque, de acordo com o Tratado de Madrid, em 2048, em tese, a Antártica ela passará por um momento de revisão, né, do tratado, né? Isso não quer dizer que os países eles poderão explorar automaticamente, né? Em 2048, isso não quer dizer que automaticamente eles vão poder explorar os minérios, as riquezas desse continente. Em 2048, os países signatários eles irão se reunir e debater e discutir as novas regras para a ocupação desse continente. Isso, né, poderá despertar uma disputa geopolítica entre países. Então, nesse momento, né, os países eles vão discutir sobre o futuro da Antártica, né, se ela continuará servindo como um laboratório natural, né, para a ciência. Então, a gente torce, né, para que isso se mantenha ali, né, os acordos firmados pelos países aí para a questão da ocupação da Antártica. A Antártica, ela tem, assim, uma importância muito grande em relação, né, ao clima. Ela influencia o clima, na questão do clima, na América do Sul. Então, o clima na Antártica ele influencia diretamente as condições climáticas da América do Sul, desse subcontinente, onde as massas de ar polar elas entram no continente, elas reduzem a temperatura, até mesmo nas áreas situadas ali na zona tropical. Então, as frentes frias polares, né, que são carregadas ali pelos ventos alísios desse continente, elas costumam reduzir as temperaturas das porções sul e central do continente sul-americano, como as regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. Então, quando, né, essas massas de ar polar elas chegam com uma intensidade maior, elas chegam até mesmo a atingir o sul
do estado do Amazonas, causando ali um fenômeno que nós conhecemos como friagem, né? Então, ali em Rondônia, Acre, né, o sul do Amazonas, vai ocorrer ali essa queda de temperatura, né, quando essas massas de ar polares, quando essa massa de ar polar vinda do continente antártico, ela atua ali com maior intensidade. Esse fenômeno da friagem ele acontece normalmente nos meses de junho, julho ou agosto. Então, a Antártica, ela é um termômetro, né, ali, em relação às mudanças climáticas. Ela é um termômetro que regula, né, o clima do nosso planeta. Então, a Antártida, ela está se aquecendo num ritmo mais rápido do que o esperado, né? Ela está perdendo gelo a uma taxa, né, alarmante devido ao aquecimento global, né, que vem ali causando esses problemas de derretimento do gelo. E esse derretimento, né, ele contribui significativamente para o aumento do nível do mar. Então, com o aumento desse derretimento, né, das geleiras, isso vai provocar o aumento do nível do mar, né, trazendo consequências para as cidades litorâneas, como Rio de Janeiro, Nova York, né? Tudo isso está ligado, né, está relacionado à questão do aquecimento global, da elevação da temperatura do nosso planeta. Então, o aquecimento global, ele está alterando os habitats e os ciclos de vida das espécies na região da Antártica. Isso aí já existem vários estudos científicos, né, que trazem essa questão aí da Antártica e esses problemas gerados pelo aquecimento global. Então, o derretimento do gelo na Antártica pode desencadear feedbacks climáticos que aceleram ainda mais o aquecimento global. Então, os estudos na Antártica, eles são cruciais para entender melhor as mudanças climáticas e prever os seus impactos globais. Então, todas essas pesquisas aí voltadas, né, que são realizadas nesse continente, elas são assim de extrema importância para entender o que está acontecendo, né, com o ambiente global. Então, esse continente tem toda uma importância no contexto geopolítico, né, no entendimento das questões ambientais também do nosso planeta. Então, finalizamos a nossa aula aqui e até a próxima.